Como é que eu posso continuar sendo uma mulher de excelência? Ou como é que eu posso me aprimorar no mundo dos negócios? Eu posso ir para um próximo passo sem eu perder o valor da família. E isso é uma busca, gente, constante. Aos poucos vai sobrando energia, aos poucos vai sobrando espaço para você começar a entender quem é essa pessoa fora dessa loucura da maternidade. Tem muitas mães que neste momento elas vão tomar a decisão de elas se dedicarem 100% à maternidade e tá tudo bem, e elas ficarão satisfeitas. Mas tem muitas mães que elas vão precisar transbordar no potinho do profissional. E aos poucos você vai começando a adaptar a sua rotina, você vai aprendendo a ser produtiva com o que dá. Esse café com joia eu quero dedicar para você, mãe, que se sente culpada por trabalhar, por pensar na sua carreira, em pensar nos seus negócios, em querer prosperar e muitas vezes querer abrir mão de um tempo que você se dedicaria aos seus filhos a se dedicar à sua carreira. De alguma forma você que sente que está sendo egoísta, que não está sendo uma boa mãe, se sente culpada. Esse podcast é para você. Eu quero te falar que eu passei por isso, eu senti isso. Confesso que isso foi muito latente na primeira gestação, no primeiro filho. No segundo filho, isso foi um pouco menos. E no terceiro, isso foi quase inexistente. Acredito que conforme a gente vai progredindo na nossa maternidade, a gente vai se resolvendo, a gente vai aprendendo a lidar com os nossos conflitos, com as nossas dificuldades. Mas eu acredito que isso é muito, muito, muito latente, muito forte, principalmente na mãe de primeira viagem, na mãe do primeiro filho, que muitas vezes você já era uma mãe que trabalhava fora e você se vê dentro de uma rotina completamente diferente, com uma criancinha dentro de casa que não fala, que não se comunica, que não interage, você não tem com quem falar, você tá acabada, tá cansada, tá parecendo um zumbi, e você se coloca numa posição ou você tem um sentimento que a sua vida parou. Talvez você, mulher, ou até muitas vezes homens, não entende o que eu tô falando, talvez você não tenha esse sentimento, mas eu garanto pra você que numa roda de 10 mulheres, 8 mulheres sentem isso, já sentiram isso ou vão sentir isso. Isso acaba sendo natural da necessidade humana, da necessidade da mulher, que é aquela mulher leoa, que quer dar o melhor para os filhos, que quer ser uma boa mãe, quer ser uma mãe presente, mas da mesma forma ela gostaria de preencher o copinho dela do lado profissional. É aquela coisa, o lado materno preenche, mas ele não preenche o copinho do lado profissional. Então esse podcast é para você, mãe, para você, mulher que sente essa culpa, que sente às vezes a sua vida parada, não sabe onde encontrar forças ou não sabe como melhorar o seu pensamento, não sabe como melhorar tudo isso que você está sentindo para conseguir fluir, para conseguir que as coisas tomem um caminho diferente, para que você consiga começar a mudar essa emoção, esse sentimento que vem pairando o teu coração, vem pairando a sua mente. A primeira coisa que eu quero é que você seja um pouco mais gentil com você. Quando você tem um bebê dentro de casa, primeiro a gente tem que lembrar que nossos hormônios, eles não agem muito ao nosso favor, porque eles agem para que o bebê sobreviva. Então, a nossa sobrevivência, ela vem em segundo plano. Então, essa é a primeira coisa. Então, aqueles primeiros meses, principalmente o primeiro mês, é quando a gente acha que a gente não vai sobreviver, né? Que a gente acha que vai ser esse zumbi pro resto da vida. Mas eu garanto pra você que vai melhorando. Inclusive você, mãe, mulher que se identifica com isso, eu quero que vocês vão deixando nos comentários, conforme vocês vão se identificando, conforme esse podcast vai progredindo. Conforme a gente vai se adaptando à rotina, conforme a gente vai se adaptando ao sono, que muitas vezes ele é inexistente, a nossa produção de leite, ou muitas vezes algumas mães acabam complementando, ou já vai direto para a mamadeira, enfim, cada mãe vai ter uma situação, uma dinâmica completamente diferente. Aos poucos, a sua vida ela vai se encaixando. Aos poucos, a sua rotina ela vai se encaixando. Aos poucos, você vai voltar a se encontrar. Obviamente, desde que você tenha um olhar para isso. Para começar a reconhecer quem é essa mulher após os filhos. Eu confesso que quando eu olhei o meu guarda-roupa, depois que eu tive a Bela, eu olhava aquele guarda-roupa e falei, eu não me identifico nesse guarda-roupa. Eu não consigo enxergar quem é essa mulher. Eu senti nos 3 filhos a necessidade de dar uma repaginada visual. Aí vem corte de cabelo, vem um monte de coisa, porque a maternidade, ela muda, gente. E é tanta mudança, que a gente se sente perdida. E muitas vezes eu sinto vergonha, ou você pode sentir vergonha de falar isso com uma outra mulher,
que talvez tenham filhos maiores, porque você já vê que ela tá progredindo, ela tá voando, as coisas estão acontecendo e você tá nessa fase um pouco mais, meu Deus, né, numa fase um pouco mais de dor. E eu quero te incentivar a falar, porque você tá sozinha, você muitas vezes não tem com quem falar, talvez o seu marido, o seu parceiro, ele não consiga te compreender da forma como você gostaria que ele te compreendesse. E esse podcast é para que você se sinta abraçada, para que você se sinta compreendida e de entender que conforme a rotina vai progredindo, o próprio bebê vai criando uma rotina, obviamente desde que você implemente uma rotina, não é achar que a rotina ela se cria por si só, né? Então você vai implementando uma rotina que aos poucos vai sobrando espaço. Aos poucos vai sobrando energia, aos poucos vai sobrando espaço para você começar a entender quem é essa pessoa fora dessa loucura da maternidade. Mas eu quero recapitular aqui e entender que no começo você vai sentir tudo isso. E você vai pirar a cabeça se você querer se cobrar de ser uma excelente profissional quando todos os seus hormônios, quando toda a sua vida, ela está voltada para a sobrevivência de um recém-nascido. Quando esse instinto de sobrevivência, ele vem diminuindo, quando as coisas vão se ajustando, cara, quando o bebê começa a comer aos 6 meses de idade, meu Deus, é um salto de qualidade de vida inacreditável. Então, conforme você vai ganhando esses respiros, conforme você vai ganhando esse tempo, conforme vai ganhando essa maturidade no teu processo de mãe, vai sobrando luz no fim do túnel. E essa luz no fim do túnel, essa pequena entrada de luz faz que você consiga enxergar pequenas possibilidades. E nessas pequenas possibilidades, você vai começar a entender, cara, nesse pouquinho de espaço que eu tenho, nesse pouquinho de respiro que eu tenho, o que eu quero fazer? Tem muitas mães que neste momento elas vão tomar a decisão de elas se dedicarem 100% à maternidade e tá tudo bem, e elas ficarão satisfeitas. Mas tem muitas mães que elas vão precisar transbordar no potinho do profissional. Eu já quero dar uma pequena dica de produtividade para você. Talvez o seu tempo de produtividade, talvez não, com toda certeza, ele não vai ser mais como era antigamente, antes dos filhos, que você poderia entrar num flow de 3, 4, 5 horas de produtividade direto. Talvez você vai precisar aprender a ser produtivo em 15 minutos. Por isso que tudo que eu venho falando para vocês de produtividade, de você saber uma das coisas que mais importam dentro das suas atividades, tudo que você faz, o que mais importa, o que não pode ser delegável, o que é indelegável na sua rotina, você aprender a estabelecer bloquinhos de 15 minutos, são 15 minutinhos que você tem ali, ó, de respiro para você conseguir fazer alguma coisa. Muitas vezes você vai precisar aprender a encontrar 4 blocos de 15 minutos dentro de uma rotina caótica, com criança chorando, tendo que cuidar da casa, pensando em fazer comida, tentando descansar. E talvez com um pouquinho mais de amadurecimento dentro da sua rotina, com a criança crescendo, aprendendo a brincar um pouco mais sozinha, melhorando a qualidade de sono, enfim, talvez você mude esses 15 minutos de bloco para blocos de 30 minutos. Ao invés de você fazer 4 blocos de 15 minutos, você vai começar a fazer blocos de 30 minutos. E aos poucos, você vai começando a adaptar a sua rotina, você vai aprendendo a ser produtiva com o que dá. A sua performance no começo não vai ser igual antes. E a gente não pode se cobrar. Pode ser que daqui a um tempinho vai ser e vai ser melhor ainda, porque você tem um serzinho dentro da tua casa, você tem um serzinho dentro do teu lar, porque você batalhar por aquilo que você pode fazer melhor. Mas isso é uma progressão. É uma adaptação. Então, a gente precisa se culpar menos e a gente precisa ser um pouco mais gentil, de entender que a nossa dinâmica mudou e de entender que a gente precisa fazer as coisas nas condições que nós temos. Talvez a nossa performance não vai ser igual como era antes, mas pode ser que daqui a um tempo ela volte a ser e pode ser que ela seja maior. Então, é a gente parar de se comparar com quem a gente era e se comparar, na verdade, com o que eu posso fazer agora. Com o que eu posso fazer hoje? E nem todos os dias você vai poder fazer a mesma coisa, nem todos os dias vão ser iguais. Porque tem dias que você vai estar cansada pra caramba, tem dias que, você não vai ter dormido à noite, tem dias que vai nascer dente na boca do teu filho, tem dias que vai ter alguma febrinha, vai ter alguma coisa, sempre vai ter alguma coisa. E vai ser que a sua produtividade vai ser diferente. Então, entender que, cara, qual é o melhor que eu posso fazer hoje nas condições que eu tenho? E dentro desse tempo, como é que eu posso ser produtiva, fazer coisas interessantes e importantes para o meu negócio nas condições que eu tenho. E conforme a sua rotina ela vai expandindo, conforme a sua rotina vai crescendo, existe uma necessidade, né? Pensando mais umas mulheres e mães que estão, né? Mulheres mães que estão num nível mais avançado,
às vezes com filhos mais velhos, com a carreira progredindo, uma carreira num nível de expansão, que você talvez comece a se cobrar. Cara, eu já fui muito pro outro lado. Eu já tô numa fase que meus filhos já cresceram mais um pouco e eu tô trabalhando muito. E eu quero voltar a ter mais tempo de qualidade. Como é que eu faço para rodar esses dois pratinhos? Como é que eu posso continuar sendo uma mulher de excelência? Ou como é que eu posso me aprimorar no mundo dos negócios? Eu posso ir para um próximo passo sem eu perder o valor da família. E isso é uma busca, gente, constante, constante. E eu falo que é uma adaptação e uma mudança de rotina diária. Porque as necessidades das crianças mudam conforme elas vão crescendo. Conforme elas crescem, talvez seja uma necessidade menos física, talvez passe a ser uma necessidade mais psicológica, de conversa, sabe? De tempo de qualidade de conversa. Não vai ser mais aquela coisa de brincadeira. Eu tenho uma filha de 3 anos que hoje ela tem uma necessidade física. Mamãe, precisa fazer cocô. Mamãe vai lá, põe na privada. Mamãe limpa o bumbum. Mamãe limpa a mão. Mamãe ajuda a escovar o dente. Mamãe ajuda a colocar no banho. Mamãe ajuda a tirar a roupa. Mas eu tenho outros 2 filhos que eu não tenho mais que limpar bumbum, que eu não tenho mais que colocar no chuveiro, que eu não tenho mais que escovar dente. Confesso que algumas vezes ainda tenho que escovar dente. Tem que dar uma olhada lá pra ver se tirou o excesso de coisa na boca. Confesso que às vezes as crianças em casa são meio preguiçosas pra escovar o dente, o negócio fica ali meio conturbado. Então isso é uma coisa que eu ainda tenho que fazer, mas não preciso de ajuda pra pegar água, pra se servirem, pra comer. Mas são crianças que estão numa fase de definir a própria identidade, de definir os próprios valores, de definir quem eles são. Então são crianças que precisam de um nível de conversa um pouco mais profundo, que precisam de um pouco mais de atenção, é mais psicológico. Então, conforme os filhos vão crescendo, as necessidades elas vão mudando. E com isso vem a necessidade da gente adaptar a nossa rotina para que a gente consiga entregar para nossos filhos o que eles realmente precisam. Então eu posso dar algumas dicas de coisas que a gente implementou dentro da nossa rotina que pode fazer diferença para vocês. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês, eu trabalho muito durante a semana. O meu marido trabalha muito durante a semana. E eu cometia um erro absurdo, que era chegar aos finais de semana e eu marcava compromisso sábado, marcava domingo. A gente tinha agenda cheia o tempo inteiro. E eles iam na minha, iam na minha, e a gente ia fazendo 1 milhão de coisas, e a gente estava sempre cansado, a gente estava exausto, e a gente não tinha tempo de qualidade. Um dos maiores acertos que eu fiz na nossa rotina é não ter mais compromissos aos finais de semana. A gente aprendeu a deixar o final de semana fluir. Se alguém convidar alguma coisa pra gente, a gente pode refletir se faz sentido pra gente ir. Eu não saio mais marcando compromisso com um monte de gente. Se eu tiver que chamar uns amigos pra fazer um churrasco num final de semana, a gente manda uma mensagem, vem quem tá disponível. Obviamente, quando tem um casamento ou quando tem um aniversário, que é um compromisso um pouco mais robusto, é óbvio que a gente se compromete com esse compromisso. Mas no final das contas, deixar o final de semana livre fez com que a gente ganhasse mais qualidade de vida, fez com que a gente ganhasse mais qualidade de tempo com os nossos filhos. A segunda coisa que a gente implementou dentro dessa rotina e foi recente é eu e o Caio, os dois começamos a levar as crianças juntos para a escola. A Mia tá numa fase que os pais podem levar até a porta da sala e a gente aproveita que já tá na escola e deixa o Theo, que é mais velho, a Bela, que é mais velho, dentro da sala. Cara, as crianças estão amando porque não é mais só o pai e não é só a mãe, é o pai e a mãe juntos. Vocês têm noção da preciosidade que é você ter o pai e a mãe juntos levando até a porta da escola? E o tempo de volta, que dá mais ou menos uns 15 minutinhos até de volta para casa, a gente tem um tempo de casal em qualidade, onde o mundo ainda não tá pegando fogo, porque isso é 7h30 da manhã, a gente consegue conversar, ou a gente consegue alinhar algumas outras coisas que ficaram pendentes durante a nossa semana. Então foi um pequeno ajuste de mudar um pouquinho da nossa agenda para que a gente ganhasse mais qualidade de tempo com as crianças e também qualidade de tempo com a gente. E uma terceira dica que é muito importante é ter alguma atividade individual com cada um que seja de interesse deles. Então, o Theo tá numa fase de jogar xadrez, ele tá numa fase de figurinha. Então, a gente criou uma rotina baseado na necessidade do Theo, principalmente uma dica para quem tem mais de um filho, para que ele sinta que ele é amado, para que ele sinta que ele tem algo que é exclusivo dele. Então, todo final de semana, ele e o Caio, e a Bela também, porque a Bela também gosta de figurinha, eles vão à banca, eu não vou, a Mia não vai, e eles vão lá escolher figurinha pro álbum deles. O Theo gosta de bater, a Bela gosta de colar, a Bela gosta de abrir o pacotinho. Então é um momento que eles se sentem super valorizados, eles sentem que eles estão sendo olhados, que existe cuidado para eles. E, enfim, para cada um a gente tem uma rotininha que a gente conseguiu estabelecer isso. E é muito legal quando você consegue fazer
pequeno ajuste, vocês percebem como são detalhes, mas que fazem muita diferença na qualidade de tempo, faz muita diferença na qualidade do relacionamento. A criança se sente amada, ela se sente cuidada, ela se sente valorizada. Nós, como pais, a gente sente que nós estamos fazendo o nosso papel. Então isso acaba diminuindo um pouco da nossa culpa, isso acaba diminuindo esse sentimento de que eu estou falhando. Então, pensando nessas 3 dicas que eu dei pra vocês, eu vou falar pra vocês, a do final de semana, de parar de marcar compromisso que nem uma louca, poder acordar com calma, poder sentir um mood da família, isso fez muita diferença na nossa qualidade. Eu parei de me sentir culpada porque eu estou ali presente. Eu arrepio a semana, mas durante o final de semana é all in. E também depois quando a gente chega do trabalho, enfim, né, chegar, ficar um pouquinho, ver um filminho, ter uma rotina de sono, de orar juntos durante a noite, isso é muito importante. Esse podcast é especial para você, mãe, mulher, que sente essa culpa, que sente esse peso e que muitas vezes não tem um ombro amigo. Aproveitem que vocês estão aqui nesse ambiente, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse áudio com diversas outras mulheres que vocês sentem que precisa dessa mensagem e escreve aqui nos comentários, interage entre vocês, que eu tenho certeza que uma mensagem de apoio, que uma mensagem de carinho ou até mesmo um desabafo vai tirar um peso das suas costas e te dar muito mais força para você conseguir ultrapassar essa dificuldade, ultrapassar esse grande desafio e com certeza equilibrar, se é que é possível, equilibrar melhor esses pratinhos. Eu te espero no nosso próximo episódio na quinta-feira.